Estamos aqui eu, Pedro Duran, Clarissa Oliveira e compreendemos a distância secura e o quanto isso afeta, hein? A nossa saúde vocal e a saúde respiratória. Ministra, a senhora chegou num momento assim, eu vou usar um português claro, me perdoe, mas assim, assumindo uma bucha, né, no português bem claro, que é você chegar numa cadeira de alguém, nós tínhamos um ministro que tem um currículo extraordinário quando o assunto é direitos humanos, né? Um ministro, um estudioso que dedicou a vida para escrever livros, para falar sobre racismo, o antirracismo, direitos humanos, e todos nós fomos surpreendidos por essa perplexidade de ver denúncias, não em relação a uma mulher ter feito a denúncia, mas a denúncia de alguém que dedica uma vida a esse assunto, de repente será acusado de assédio sexual. Ou seja, o Brasil não precisava disso. O Brasil não precisava disso, mas temos de lidar com a realidade. E é isso que aconteceu. A senhora chega nessa equipe que eu imagino que esteja fragilizada. Como é ter de assumir isso e, ao mesmo tempo, lidar com a franqueza do reconhecimento de um currículo extraordinário intelectual, mas se fez tamanha barbaridade, tem de pagar por isso? Bom, primeiro eu quero falar sobre essa questão. E vou dizer como uma pessoa que não escreveu muitos livros sobre o racismo, mas que milita na pauta do combate ao racismo e que sabe o que o racismo é capaz de fazer com as pessoas, inclusive do ponto de vista do adoecimento. Eu acho que tem uma lição que nós todos precisamos aprender. Estar numa sociedade que é machista e que é patriarcal não nos livra, né? E sentir isso na pele não nos livra de errar, de cometer erros. Eu acho que isso é da nossa humanidade. O que a gente precisa? Mais uma vez, que as instituições funcionem bem. Segundo, o racismo também, ele é muito cruel, porque, primeiro, muitas vezes, o mesmo fato, quando é ligado a uma pessoa branca, ela tem um tipo de tratamento. Quando é ligado a uma pessoa negra, recebe outro tipo de tratamento. Então, o que me preocupa sobremaneira é que um fato sobre uma pessoa, um indivíduo negro, né, isso seja generalizado para o conjunto da população negra. A gente não precisa disso para os homens negros do nosso país, porque eles sempre foram colocados num lugar da monstruosidade, daquele que deve ser temido. E aí eu acho que essa é uma preocupação que eu tenho e que a gente aqui nos direitos humanos, a gente tem responsabilidade para fazer esse debate. Então, é uma pessoa, que essa pessoa tenha a possibilidade de se defender, que as instituições façam o seu trabalho e que, se tiver responsabilidade, que seja responsabilizado. Eu acho que esse é um ponto importante. Aí, vamos separar isso da instituição Ministério dos Direitos Humanos. Aqui a gente tem políticas muito importantes. A gente tem políticas que dizem respeito à defesa dos direitos de criança e adolescente, a política para a população idosa. A gente tem um programa aqui, Basília e Elisa, que é muito importante, que é a proteção dos defensores dos direitos humanos. E a gente sofre hoje no Brasil. A gente tem indicadores, e essa semana mesmo nós estamos aqui acompanhando de perto um caso de um jovem indígena assassinado no Mato Grosso do Sul. Então, eu tenho uma preocupação com esse programa, que ele precisa ser fortalecido. A gente não pode chorar as pessoas depois que elas morreram e a gente precisa agir preventivamente, proteger essas pessoas e atuar nessas situações de conflito para que a gente acabe com isso. Nossos conflitos de terra, eles precisam ter fóruns permanentes de diálogo e de resolução. Eles não podem ser resolvidos na bala. Então, essa é uma questão que me preocupa sobremaneira, que está aqui sobre vamos dizer assim, a condução desse ministério. Além de inúmeras outras pautas que a gente dialoga com outros ministérios. Por exemplo, a gente tem um programa aqui importantíssimo, que é o Novo Viver Sem Limites. É um programa que está preocupado nas políticas públicas de acessibilidade e inclusão para as pessoas com deficiência. Então, a gente tem agenda com o Ministério da Educação, com o Ministério da Saúde. Essa semana tem uma pauta aí que bombou nas minhas redes, que é porque eu recebi aqui um dossiê
sobre a questão do autismo, um dossiê de denúncia, e eu já tive que ir às minhas páginas para dizer, gente, vamos ouvir todo mundo. Eu acho que a nossa tarefa e o esforço nesse momento é acolher, ouvir, né? E ao mesmo eu falo, é trocar a roda do carro com o carro andando. É um pouco essa tarefa que eu tenho que fazer nesses primeiros dias. Importante poder ouvir. Mas estamos fazendo, estamos trabalhando muito, trabalhamos muito essa semana, vamos continuar trabalhando para que as coisas a gente consiga tratar isso assim, com serenidade, mas também fazer acontecer. Eu acho que esse é o meu dever.